Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, yo voy a leer el versículo 16. Oh, mi Biblia empezó a hablar aquí. Qué locura. Romanos 1, versículo 16, así dice la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Yo voy a leer una vez más. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias por tu palavra viva, santa e eficaz. Palavra que funciona, Senhor. Gracias, Senhor, por este tempo que temos aqui. Gracias, Senhor, porque podemos, Senhor, abrir nossos corações para poder receber o mensaje. Gracias, Senhor, porque podemos, Deus, estar conectados juntos em família e podemos, Senhor, ser alimentados, Senhor, por tu santa palavra. Deus, eu oro por nosso coração, por nossa mente neste momento. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos conecte, Senhor, a tu palavra e todo lo que é distração. Oh Deus, que pueda quedar-se afuera, Deus. Eu oro por nossa mente completamente cautiva a ti, Senhor. Completamente cautiva a ti, Senhor. Que tu puedas hablar-nos a nós, Deus, de maneira especial en esta manhã. Que assim como todo o tempo, Senhor, todo o que hemos provado aqui desde que começamos, que siga sendo o Senhor falando a nós, Padre. E por isso, Deus, nós acalmamos nossa alma, Oh Deus, nos enfocamos completamente a lo que o Senhor tem para nós e oramos, Deus, para que seas tu, solamente tu, Senhor, solamente tu hablando neste momento, Deus. Padre, esta é minha oração e eu la hago, Senhor, em el nombre de Jesus, em el nombre de Jesus. Amém e amém. Não me avergüenzo del evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Amém. Todos estão aqui, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo el que cree, tanto de los judíos como também de los que não são judíos. Sabe, eu quero falar hoje sobre poder para salvação. É o tema do mensagem que eu quero falar hoje. E a palavra poder que está neste texto de Romanos capítulo 1, ela tem um significado que é necessário para nós entenderlo um pouquinho mais, para saber ou para entender também qual é a dimensão deste poder que está obrando em nós a partir do momento que nós passamos a crer em el Senhor. A Bíblia está dizendo que o evangelho de Deus é poder para a salvação de todo el que crê. ¿Cuántos foram os que creyeron en este evangelho aqui? Então, a Bíblia está dizendo também que há um poder em operação em outros. En este momento, a partir do momento que creemos em este mensagem do evangelho. Pero que poder é este que está obrando em nossa vida, que está operando em nossas vidas? É sobre isso que eu quero falar. E esta palavra poder, em seu original, é a palavra dunamis. Quantos já escutaram sobre isso, sobre esta palavra? E a palavra dunamis, ela significa um poder ou uma força. Pero também a palavra dunamis, ou seja, esta palavra em original, ela significa também um poder que reside em algo por la virtude de sua natureza.
significa um poder que vem desde adentro. E o dicionário bíblico, quando ele vai falar sobre este poder, ou dar-lhe significados desde este poder, para falar da dimensão deste poder, habla como um poder de um exército, ou um poder de uma multitud. Então, quando a Bíblia está falando sobre o poder que obra em nós para a salvação, a Bíblia não está falando apenas sobre qualquer poder, a Bíblia está falando sobre algo que vem desde uma natureza divina para salvar-nos. E esta mesma palavra poder, em el Novo Testamento, ela também vai ser traduzida em alguns momentos como autoridade, como virtude, ou também como milagres. Amém? Estão aqui? Por exemplo, vamos a ler Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos capítulo 19, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Vou esperar que você la encontre. ¿Todos encontraram? Quem não encontrou, dime, espérame, que eu te espero. Não há nadie? Aqui há. Hechos capítulo 19, versículo 11. Versículo 11 e 12, assim vai dizer: Deus, por meio de Pablo, hacía milagros tão extraordinários que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían, y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Esta palavra aí, milagros, em el versículo 11, é também a palavra dunamis, que foi traduzida aí como milagros. Ou seja, ele está dizendo que através ou por meio de Pablo, Deus, ele obrava com poder, ao ponto de isso manifestar-se para que todos pudieran ver a partir de los milagros. Era Deus exercendo dunamis para que algo pudesse. E era tão brutal a coisa que a gente traía os paños e aqui estão os delantales de los enfermos e as enfermidades desapareciam, a gente quedava livre de seus espíritos malignos. Estão aqui mencionando um pouquinho de este poder que estamos falando. A palavra de Deus também em Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 5 hasta o versículo 7 vai dizer assim. Hechos capítulo 4, apenas regressar aí um pouquinho. Vai dizer: al dia siguiente se reunieron em Jerusalém los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Versículo 7. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes eso? Y ahí es cuando Pedro empieza a predicar, a hablar sobre el Jesús que ellos habían ignorado. Era este Jesús, ou em nome deste Jesus, que Deus estavam operando os milagros que estavam aí. Pero com que autoridade? Esta palavra também é a palavra dunamis. Ou seja, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em espanhol, pero a mesma palavra foi usada em um texto como poder, a mesma palavra foi usada em outro texto como milagre, a mesma palavra foi usada em outro texto como autoridade, e a mesma palavra, por exemplo, dentre tantas outras que você pode buscar em el Novo Testamento, e há esta palavra em muitos lugares, ela foi usada também como virtude em algumas versões, quando nós falamos, por exemplo, sobre a mulher del flujo de sangue. ¿Cuántos se acuerdan de isso? Que ele sentiu salir virtude dele, ele sentiu salir dunamis. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para que podamos dimensionar a coisa. Eu quero falar sobre ou citar aqui dois eventos onde este poder é citado, exposto, para que nós podamos entender a grandeza ou a grandiosidade de este poder. Então, em primeiro lugar, abra sua Bíblia já em Efésios capítulo 1. Acompanha comigo e você vai entender onde nós vamos a chegar. Efésios capítulo 1, versículo 16.
Pablo orando por los creyentes en Éfeso. Él hace dos oraciones brutales, sí, aquí en el capítulo 1, después en el capítulo 3, que nosotros siempre la leemos, predicamos sobre ella. Entonces, esta primera en el capítulo 1, a partir del versículo 16, la Biblia va a decir así: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren aquí? ¿Cuántos desean espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo? Eso deseamos, sí. Entonces Él está orando a la iglesia pidiendo eso. Versículo 18: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuántos quieren saber aquí? ¿Cuál es el motivo de mi nacimiento? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde el Señor quiere usar? ¿Cuál es la esperanza de mi llamado, de mi llamamiento en el Señor? Pablo estaba orando que quede claro para ustedes, si esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, ele vai dizer: e qual la supereminente grandeza de su dunamis. Mira, estão aqui. Pablo está orando e está dizendo assim, para que ustedes tenham espírito de sabedoria e revelação em el pleno conhecimento de Ele, para que ustedes conozcan a esperança de su llamamiento, para que entendam as riquezas de la glória de su herencia en los santos. Pero também eu oro para que ustedes puedan entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. E é interessante que Pablo, aí mesmo neste texto, ele vai começar a explicar um pouquinho de qual é a suprema grandeza de este poder. Versículo 20, ele vai dizer: la cual que la fuerza por la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Yo voy a explicar porque tal vez pudo haber personas que no comprendieron todavía. Lo que Pablo está diciendo aquí, mire, lo que Pablo está diciendo aquí es: hay una fuerza, hay un poder que entró en operación en el momento que Jesús, Ele fue condenado por nuestros pecados. La palabra de Dios va a decir en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, el que no conoció el pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que por medio de Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, el que era justicia se hizo pecado, para los que eran pecado pudieran ser la justicia que Él era. ¿Hay alguien vivo por aquí? ¡Ey! Entiende, están aquí. Él tomó la condenación que Él no tenía. Él tomó el pecado que no le pertenecía. Él tomó la culpa que no era de Él. Y por esta culpa, por esta condenación, por eso que Él tomó, que debería ser pago por nosotros, la palabra va a decir que Él pagó en nuestro lugar. Yo estoy predicando solo aquí. Y la Biblia está diciendo que cuando Él tomó eso en Él, y cuando Ele foi pagar, minha gente, ustedes estão aqui comigo, estão imaginando a coisa? Eu não sei em que a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 4, que Ele, Cristo, el mismo que subió, es el mismo que descendió a las más profundas, o en lugar más profundo de la tierra. Ele, por nuestra culpa, por nuestras ofensas, por nuestro pecado, Ele tomou el peso que não era de Ele,
Y Él llevó para pagar este precio, como si nosotros fuéramos a pagar, pero Él fue para pagar en nuestro lugar. Yo imagino, ¿sabe qué? Yo imagino oscuridad. Yo imagino soledad. Es por eso que antes de cumplir eso, Él ora al Padre para decir: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Están aquí. Porque el más gran miedo de Jesús, o el más gran problema que Él podía enfrentar, no era los azoites, no eran los golpes, no era Pablo, mi gente. Uma vez correram o cinturão de Pablo e disseram em uma barca, um profeta disse assim: este man que é o dueño de este cinturão, lo van a pegar donde van a llegar, los van a apedrear, lo van a meter em uma cárcel, van a hacer um montão de coisas. Ele em el camino, yendo para um outro lugar. Muitos de nós diziam: ¿qué va a pasar allá? Oh, Deus me está avisando, então é livramento. Dê la vuelta em el barco e nós vamos. ¿Sí ou não, mi gente? Não é assim que actuamos. Ele nos dijo: vai ter dificuldade. A gente que tem estas cositas de como se chama? De versículos. E saca um versículo. Se o versículo é malo, e corre outro bueno. Quem não hizo isso, que tira a primeira piedra. Pone de nuevo allá. Opa, este não, este foi o diablo hablando. Não, agora Deus habla comigo. ¿Sí ou não? Agora Pablo não. Pablo, quando escutou falar sobre isso, ele estava tão convencido que era o Espírito Santo guiando a este lugar, que ele se levantou e disse: esse cinturão é meu, e eu não estou apenas listo para ser apedreado, para ser golpeado, para estar em uma cárcel, sino que eu estou listo para, se necessário, morir-me por la causa que eu defendo. Ei, e se Pablo era valiente a este ponto, você crê que Jesus estava com medo de los golpes? Não. Ele estava com medo da separação, porque a Bíblia vai dizer que nossos pecados é o que hace separação entre nós e Deus. Por isso ele dizia: Padre, se é possível, passa de mim esta copa. Eu aguento todo, menos separar-me de ti, Senhor. Eu aguento todo, pero isso vai ser a coisa mais difícil. Deus mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Porque neste momento ele estava tomando o que era minha culpa, o pecado que não era de ele. E neste momento era oscuridade. E neste momento eu penso que havia uma fiesta grande em el infierno, pensando assim: vencemos. Eu imagino assim, e os demônios allá jugando, haciendo fiesta em el infierno, vencendo. Pero eles não contavam, assim como Pablo está dizendo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17, eles não contavam que em algum momento um poder, la dunamis de Deus, ella iba a entrar em operação. Eu imagino tinieblas, oscuridade, eu imagino uma capa pesada de pecado sobre ele, pero a la vez havia uma força inerente desde adentro, desde a natureza, que esta força ia começar a entrar em movimento. E a partir do momento que esta força entra em movimento, eu imagino toda a oscuridade saliendo, toda a muerte, todo espírito de muerte correndo, luz chegando em todos os lados. ¿Por quê? Porque esta força foi capaz de sacar a Jesus de onde ele estava, e não apenas traerlo à vida de novo, sino que ponerlo por encima de todo poder, domínio, de toda potestade, de todo demônio. Não há absolutamente nada que seja mais grande que o nome de Jesus. ¿Por quê? Porque este poder, lo que Pablo está dizendo, ele entrou em movimento e sacou a Jesus de onde ele estava e lo puso em la mais alta posição. E se você sigue lendo este capítulo 1 e entra em el capítulo 2 de Efésios, é tão lindo, minha gente, porque aí ele empieza a falar como se fosse assim: e nós também. Leia o capítulo 2 aí. Ele está dizendo: ele estava morto e ressuscitou, e nós também estávamos muertos em nossos delitos e pecados, vivíamos segundo a presente ordem deste mundo, vivíamos segundo o desejo de nossa carne.
de nuestra carne, pero Dios también, que es rico en misericordia, con el mucho amor con que nos amó, también nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia nosotros hemos sido salvos. Aleluya. ¡Hey! Hay alguien aquí que dice así: yo jamás imaginé que yo iba a aceptar a Jesús. Yo hablaba malo de creyente. Yo hablaba malo, no quería saber. Hay alguien aquí, no, hay uno valiente que otro valiente. Sí, yo jamás pensé, pero usted no sabía que este poder, así como resucitó Jesús de entre los muertos, también estaba empezando a obrar en su vida a través del Espíritu Santo de Dios, para también sacarte de una oscuridad y ponerte junto al Señor Jesús. No es por nuestros méritos, no es porque somos buenos, pero es porque Él venció. Los que creen en Él recibieron también el poder para ser salvos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, para el rescate de todo el que cree. La palabra de Dios también va a decir en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, va a decir así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él se sujetó a todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por eso Dios lo exaltó. Están aquí. Lo rescató y lo exaltó a la más alta posición. Y le dio el nombre que está por encima de todo el nombre, para que toda la rodilla se doble delante de Él y toda la lengua confiese. Porque Dunamis entró en operación. ¿Hay alguien entendiendo aquí? Pero hay un otro texto, Marcos capítulo 5. Abra su Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 30. Marcos capítulo 5, versículo 30. Yo voy a leer el 30 y el 31. Así dice la palabra de Dios: Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Yo voy a leer apenas hasta ahí. Yo creo que conocemos el texto. Sí, la mujer del flujo de sangre. La Biblia va a decir que esta mujer sufría ya hace muchos años de una enfermedad. Empezaba a sangrar y no sabía lo que era. Había gastado todo lo que tenía en varios médicos. O sea, yo imagino una persona desesperada, ya sin esperanza. Pero ella escuchó hablar sobre Jesús y deseó tocar o encontrar a Jesús y tocar sus vestidos. Y la palabra de Dios va a decir también que había una multitud que apretujaba a Jesús. Todos tocaban a Jesús. Mi gente, imagínate pues, Jesús siendo tocado, la gente viendo que Jesús estaba ahí y todos queriendo estar con Jesús, de alguna manera estar con Él. Pero la Biblia dice que esta mujer pasó por la mitad de la multitud y tocó la punta del vestido de Jesús. En verdad, algunos estudiosos van a decir que eso era como un aderezo. ¿Cómo se llama eso? Eso era como un detalle de la ropa que queda en la punta de la... Ella consiguió ahí en medio de la multitud tocar la puntica de la ropa de Jesús. Pero cuando ella tocó la punta de la ropa de Jesús, la Biblia dice que Jesús sintió de él salir dunamis. Imagínate.
El mismo poder que resucitó a Jesús, ¿están aquí conmigo? El mismo poder que fue suficiente para subir a Jesús de entre los muertos y hacerlo sentar a la más alta altura. Este mismo poder, la mujer tocó a él con fe y eso salió de él. Mi Dios del cielo. En este momento que este dunamis salió de él, a Bíblia habla que a mujer quedou completamente sana e que Jesus se voltea a los discípulos e habla assim: espera, alguém me tocou. E os discípulos vão dizer: pero maestro, estão todos tocando-te, mira a multitud aqui. Ele: não, alguém me tocou de maneira distinta. Eu senti que saiu poder de mim. Em meio a toda a multitud, ei, conéctate aqui. Em meio a toda a multitud, alguém tocou a Jesus de maneira diferente, com uma expectativa diferente, com uma intensidade diferente, desejando algo. Era tão assim, era tanta, eu entendo assim, era tanta a fé de esta mulher por meio de alguém que falou a ela sobre Jesus, que ela disse assim: este Jesus que tu me predicou, eu nem sequer necessito que ele venha a minha casa, eu nem sequer necessito que ele pare para falar comigo, eu nem sequer necessito que ele haga uma oração de 30 minutos, eu apenas necessito chegar cerca e tocar a punta del vestido dele, que eu vou a ser sanada. Este Jesus que tu me predicaste, eu imagino esta mulher, há tanto dunamis, há tanto poder em ele, que eu necessito apenas a migaja. Recuerda a migaja? Eu não necessito o plato fuerte, apenas de la migaja que cai de la mesa, que os perros vão e comem la migaja. Isso é suficiente para liberar-me de lo que eu estou passando. E quando esta mulher tocou ao Senhor, saiu algo de ele, e esta mulher foi completamente sanada. Minha gente, eu quero chegar à conclusão, pero por que eu estou falando de tão grande poder? E por que eu estou falando sobre isso? Em primeiro lugar, para que nós podamos entender qual é o poder do Senhor, quando a Bíblia habla sobre este poder, sobre esta virtude, sobre esta capacidade. Pero em segundo lugar também, eu estou falando sobre isso, para que nós podamos entender uma realidade. Entenda aqui algo: quantos são salvos aqui? Quantos creram na palavra e foram alcançados por el evangelho de la salvação? Sabe, eu estou falando sobre isso porque entenda a hora que eu vou aplicar tudo isso. Porque às vezes nós, quando leemos estas histórias e falamos sobre o poder de Deus, e eu creio que nadie aqui duda de este poder, apenas eu estava como abrindo isso e engrandecendo para que nós podamos entender sobre o que estamos falando. Pero às vezes quando nós falamos sobre este poder, falamos desde aqui hacia afuera. ¿Están aqui comigo? É como se o poder de Deus se vai manifestar. ¿Dónde? Em alguém que vai ser sanado. O poder de Deus se vai manifestar em algo que Ele vai ser na terra. O poder de Deus ele se vai manifestar em algo que vai suceder, que é grandioso e que eu vou quedar-me boca aberta com isso. O poder se vai manifestar sempre desde este momento, desde aqui hacia a outro lugar. Pero hoje eu quero aplicar isso de uma maneira diferente, porque eu entendo por esta palavra que, ou por la Bíblia, eu entendo que este poder, ele será revelado de maneira permanente em nós. Entenda o que eu vou aplicar agora. Este poder que foi capaz de ressuscitar a Jesus dentre os mortos, este poder que hizo com que a mulher fuera sanada aí de una, este mesmo poder, a Bíblia habla que ele está actuando de maneira permanente em nós. Não entenderam todavia. Espera, eu vou explicar. Não apenas para que eu haga algo de aqui hacia afuera. Amém, vamos hacerlo. A Bíblia habla que em el nombre de Jesús nós vamos a orar por los enfermos, eles serão sanados. A Bíblia habla que em el nombre de Jesús, em el poder del Senhor, nós também vamos a predicar a palavra e pessoas vão a conhecer a Jesus. Quantos entendem isso?
¿Y cuántos saben que eso es una verdad? Pero usted sabe también que este poder, Él se manifiesta en nosotros por medio de la salvación. ¡Hey! Venga conmigo. La palabra de Dios va a decir, yo voy a leer un texto para ustedes, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios va a decir, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Este poder para nosotros en mi vida es poder de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios es para la salvación de los que creen. La palabra salvación ahí significa rescate, pero significa también restauración, preservación. Oh, este poder de Dios se va a hacer manifiesto a las personas que están afuera. No apenas por lo que Él va a hablar, a operar desde a mí hacia afuera, sino por lo que Él ya empezó a operar en mi vida. Hay personas que no entendieron todavía. En mi vida, cuando yo creí en el mensaje del Evangelio, yo recibí salvación y también recibí el poder que está obrando de maneira permanente para que eu seja transformado cada dia à imagem de Cristo. O mais grande testemunho de este poder, mi hermano, talvez em muitos momentos não vai ser o que você vai fazer desde aqui hacia afuera. Não vai ser os muertos ressuscitando. Não vai ser alguém que está em la silla de ruedas se levantando. Talvez a mais grande demonstração de este poder entre seus vecinos e sua família é a transformação que Ele hizo em ti. Porque se Ele foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, e se Ele foi capaz de sanar uma mulher apenas por tocar sua roupa, quanto mais Ele não pode transformar minha língua, se Ele vive em mim. Quanto mais Ele não pode transformar minhas atitudes, se Ele está obrando dentro de mim neste momento. Quanto mais eu posso aceitar e entender este poder, para que cada dia eu me pareça mais com Cristo. A palavra de Deus vai dizer, allá em Efésios capítulo 3, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 20. A palavra de Deus vai dizer, de 14 hasta 20, vai dizer assim: por isso, eu me arrodillo delante del Padre de nuestro Senhor Jesucristo. Pablo haciendo outra oração a Éfeso, em el livro de Efésios, de quem recibe su nombre toda família en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fé Cristo habite em sus corazones, e para que arraigados e cimentados em amor, sejam ustedes plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a anchura, a longitud, a profundidade, a altura del amor de Cristo. Enfim, para que conozcan esse amor que excede a todo conhecimento, para que sejam llenos de toda a plenitud de Deus. E a aquele que é poderoso para hacer que todas as coisas excedam a lo que pedimos ou entendemos, según el dunamis, según el poder que actúa en los otros. Es lo que está ahí en su Biblia. Según el poder que actúa en los árboles. Es lo que está ahí en su Biblia. Lea ahí. Según el poder que actúa en el aire. Es lo que está ahí. No, Él es poderoso para hacer infinitamente más de lo que nosotros pedimos, pensamos, imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Él está actuando en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que nosotros leemos en la Biblia, que está
El mismo poder que obraba mientras las personas llevaban los paños a Pablo, los aventales a Pablo, y las personas de quien él representaba con eso estaban siendo sanadas, porque Pablo, el poder de Dios estaba obrando. Este mismo poder está actuando en nosotros. Mi Dios del cielo, mi Dios del cielo. Yo conocí un hombre que se llamaba Jesús. Yo conocí a él en Río de Janeiro. De verdad, una persona llamaba Jesús. Y yo conocí a él en Río de Janeiro. Esta persona fue uno de los traficantes más peligrosos en Río de Janeiro. Él me contaba historias. Mira, ele passou anos, vivia em Rio de Janeiro, la capital. Ele passou anos, como 15 anos de sua vida, sem poder sair de la favela que ele estava, sem poder, de la comunidade, del barrio onde ele estava, sem poder ir ao centro da cidade, não ia à la playa e nada, porque ele era buscado por la policía e porque vivia protegido por sus sicários, vamos a dizer, por su combo. Ele vivia com fusil em la mano, por donde ele era conhecido por sua crueldade. Eu não vou falar o apelido de ele, porque não sei. Não sei quem assiste. Pero eu lo conheci. E eu lo conheci, mi gente, quando ele aceitou a Jesus. Este homem que tinha tanta maldade por tantos anos, conheceu a Jesus. Mi gente, foi uma das pessoas mais dulces que eu já conheci em minha vida. Este man chorava. Este man saía comigo, nós íamos a hacer, ele já era um senhor, e ele me chamava, Ramiro, vamos a correr. E eu era flaco neste tempo, minha gente. E eu ia correr com ele, e nós corríamos, e ele ia conversando, parávamos a descansar, a tomar uma agüita, e ele falava de lo que ele hacía antes. Ramiro, que pena, eu hacía isso, eu já vi tanta gente morrer-se frente a mim, eu já mandei matar tanta gente. Eu fui buscado, fui à la cárcel, contava a história de como lo golpeava em la cárcel, de quantas vezes pagavam o combo, se a facção pagava para que ele pudesse sair por la puerta de la delantera del cárcel, falando de la corrupção, de todo, de la policía, de todo isso. E ele me contava essas histórias, pero ele chorava, falando sobre o que Jesus estava fazendo. Tuvo um dia que ele me chamou assim, dizendo assim, Ramiro, eu estou nervioso, porque mis amigos sabem que eu aceitei a Jesus, sabem de minha transformação e todo, pero hoje me toca fazer um trabalho dentro da comunidade que eu era jefe, e me vai tocar entrar allá. Eu não sei qual é a mágoa, eu tenho medo de encontrar a alguém, eu tenho que ir neste lugar, e eu sei que este lugar, eles estão por allá, e eu, meu irmão, eu vou estar orando por ti, nós vamos a orar, sabe? E ele foi e regressou e não tuvo nada, graças a Deus, pero eu me imaginava como alguém tão cruel e vivendo algo completamente maluco, como alguém de repente se transformou ao ponto de ter medo de lo que ele hacía antes. Como alguém pode ser transformado ao ponto de mirar lo que era comum para ele, de estar 15 anos metido aí dentro, sem sair e mirar isso, irmão, eu não sei o que vou fazer, e todo, um dulce de persona, apenas porque o poder de Deus está obrando em nós. Ei, jamás vamos a volver a falar sobre o poder de Deus apenas de aqui hacia afuera. Jamás. Se este poder que eu creio que pode sanar os enfermos, primeiro, eu que lo recebi e sou salvo, não vejo ele obrando em mim, alguma coisa está rara. Estão aqui comigo? Se eu creio que este poder é suficiente para que eu pueda bailar, levantar mis manos, imponer las manos em algo, pero eu não consigo crer que este mesmo poder que vive em mim e que atua em mim, ele está primeiro transformando meu caráter, minha vida, como eu sou. Algo está muito equivocado aí, algo está muito malo aí. Se o evangelho, que é o poder de Deus, primeiro não está fazendo efeito em mim mesmo, que já lo aceitei, pode ser porque talvez eu aceitei algo que é muito parecido com o evangelho, pero que todavia não é o evangelho.
porque el Evangelio de Dios es poder para la salvación de todo el que cree.